Você já quis simplesmente sumir? Não avisar ninguém, desligar o celular, desaparecer por uns dias? Não porque quer atenção, mas porque você está esgotado. Esgotado de explicar, de tentar, de agradar, esgotado de ser forte o tempo todo. Sumir virou um ato de rebeldia, um protesto silencioso contra um mundo que exige que a gente esteja sempre online, sempre disponível, sempre sorrindo. Mas vamos ser sinceros. Tem horas que a melhor coisa que você pode fazer é sumir. Nietzsche disse: quem luta com monstros deve cuidar para que, ao fazê-lo, não se torne um monstro. Agora, troca monstro por gente chata, problema dos outros ou rede social. Você tá aí lutando todo dia, mas já não sabe mais quem você é. E aí vem o sumiço, não como covardia, mas como cura. Pensa no Kakashi, de Naruto. O cara sempre some. Some porque carrega dor. Some porque já viu demais. Não é porque ele é frio. É porque ele entendeu que, às vezes, o silêncio é mais poderoso do que 1000 explicações. Sumir é autocuidado disfarçado de desapego. Mas por que é tão difícil? Porque a gente foi ensinado que se afastar é errado, que quem some é egoísta, que tem que explicar tudo. Só que ninguém pergunta se você tá bem, né? Só cobram presença, cobram resposta, cobram energia. E se você não dá, vira o ingrato, o estranho, o problemático. Mas e se você estiver apenas cansado? Epicteto, o estoico, já dizia: as coisas que nos acontecem não nos ferem. O que nos fere é o julgamento que fazemos delas. E às vezes, para parar de julgar tudo, você precisa calar o mundo. E para calar o mundo, você precisa se afastar dele. Olha os monges, os sábios, os ermitões. Todos, em algum momento, sumiram. Foram para o alto da montanha, para o fundo da floresta, para dentro de si. Porque não dá para ouvir sua própria voz, com tanto barulho ao redor. Sumir não é fugir, é recomeçar. E sim, vão te chamar de estranho. Mas ser estranho hoje em dia é sinal de sanidade. O verdadeiro louco é quem se expõe o tempo todo. Mostra tudo, fala tudo, responde tudo, grita o tempo todo. Para quê? Para agradar quem não se importa. Tem uma cena em BoJack Horseman que ele tá em silêncio, andando por um lugar longe, sem falar com ninguém, só ouvindo o som da água, dos pássaros, do próprio corpo. Aquilo ali é o sumiço perfeito. Porque não é sobre fugir do mundo, é sobre lembrar que você é mais do que o mundo espera de você. E se você parar para pensar, a maioria das coisas que você chama de urgência não são urgentes. As mensagens, os convites, as cobranças, tudo pode esperar, mas sua sanidade mental não pode. Você não precisa se explicar. Não precisa fazer um post dizendo que vai dar um tempo. Não precisa justificar nada para ninguém. Você só precisa ir. Sumir em silêncio. Sem aviso. Sem drama. Só sumir. Schopenhauer falava que o barulho é o maior inimigo da reflexão. E o mundo hoje é um grito constante. Stories, notificações, opiniões, fofocas. E você aí, afundando sem perceber. Sumiço é detox, é jejum social, é você se alimentando de silêncio. Quer um exemplo mais pop? Olha o Ragnar, em Vikings. O cara some no meio da série, por anos, e quando volta é outro homem, mais calado, mais duro, mais lúcido. Porque só quem some entende o valor de voltar diferente. Sumir é deixar de ser produto, produto da sua imagem, do seu nome, da sua função social. É lembrar que você não é só o filho de alguém, o funcionário X, o amigo confiável. Você é alguém que respira, que sente, que cansa e que às vezes precisa desligar tudo para voltar a sentir algo real. E quer saber? As melhores decisões que você vai tomar na vida não vão vir quando você estiver rodeado de gente. Vão vir no silêncio, no tédio, no nada. Porque o nada, por mais assustador que pareça, é fértil. É nele que nasce a clareza. E o sumiço é só o caminho até esse nada. Você pode sumir e ir para um lugar físico, como uma praia, uma montanha ou um sítio. Mas também pode sumir mentalmente, desligar as redes, ignorar as notificações, recusar convites. Dizer não é uma forma de desaparecer com classe. Lao Tse, o mestre taoísta, dizia: a natureza nunca se apressa e, mesmo assim, tudo é realizado. Você não precisa correr, nem mostrar tudo, nem responder rápido.
Você só precisa existir. Em paz, em silêncio, nem que seja por uns dias. Então, se alguém te perguntar, por que você sumiu? Responde com outra pergunta. Por que você nunca para? Sumir é revolucionário. É você mostrando para o mundo que não vai ser controlado pela ansiedade coletiva. É você dizendo, eu não sou máquina, sou ser humano. E ser humano precisa de tempo. Você já percebeu que os personagens mais sábios dos filmes sempre aparecem pouco? Yoda, mestre dos magos. O vovô do Avatar. O velhinho do Kung Fu Panda. Eles falam pouco, somem por um tempo. E quando voltam, mudam tudo. Sumir é isso. Você se retira, reflete e volta. Não maior, nem melhor, mas mais você. E toda próxima vez que você sentir que precisa dar um tempo, dê, sem culpa, sem medo, sem aviso. A arte de sumir é uma arte de amor próprio. E quem domina essa arte nunca volta igual. Se você está ouvindo isso agora, talvez seja o momento. Desliga o mundo, vai respirar. Sumir, às vezes, é o único jeito de continuar existindo.